Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal Meditação e Espiritualidade. Meu nome é Marcos e também sou conhecido aqui em Portugal e no Brasil como Jorge André, mas eu prefiro que me chamem de Marcos, ok? Bom, o que nós temos como tema para hoje, que é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa continuidade nesta caminhada e nesta jornada. Este meu canal aqui no YouTube, Meditação e Espiritualidade, está vinculado ao grupo VIP Renovação da Mente. E Renovação da Mente é transformação e desenvolvimento espiritual. E eu trago para você uma nova playlist, onde eu vou estar aqui a transmitir informações, conhecimentos, agora referente ao tarô. Ao tarô. E o tarô que eu escolhi para este trabalho é o Rider-Waite, por ser um tarô mais simples, um tarô mais fácil de se entender e de se trabalhar. E optei ainda por este que você está a ver aqui, Radiant Rider-Waite Tarot. Então, neste trabalho que eu vou dar início hoje aqui com vocês, nós vamos começar um trabalho que é o tarô e a jornada da alma. Como é que o que o tarô, os 22 arcanos maiores do tarô, está a referenciar no nosso processo de desenvolvimento da nossa alma dentro de uma existência, ok? Porque nós temos que entender que a nossa alma passa por várias existências. Vida é uma só. Vida é uma só. E a vida é o espírito, certo? E o espírito, ele não passa por várias existências, porque ele é Deus em nós. Então, se você não está a entender o que eu estou a dizer aqui, assista os outros vídeos aqui do meu canal. Vá até a playlist Renovação da Mente, assista o primeiro vídeo, que é o que é a alma humana. Depois assista um vídeo que fala sobre a questão das vidas anteriores ou várias existências, e depois um outro vídeo, né, que fala sobre o que é o ser ou espírito. Assista esses 3 vídeos primeiro, depois você volta aqui, ok? Caso contrário, nós vamos ficar aqui enrolando e eu tendo que explicar tudo de novo o que já está aqui no meu canal, tá bem? Não é uma questão de impaciência da minha parte, é uma questão de colocar as coisas de forma objetiva. Aqui eu tenho um objetivo, que é falar sobre o tarô e a sua relação com o desenvolvimento da alma dentro de uma existência. Então eu vou dizer novamente e vou sempre repetir isto. Existências são várias, não existem vidas passadas, existem existências passadas, porque vida é uma só, que é o espírito, e esta vida é eterna, tá bem? Então, vamos a isto. Então, a nossa alma é o viajante. Então, nós vamos dar início a esta jornada falando sobre o louco, que é a carta 0 no tarô, que depois ela pode ser referenciada como arcano 22 ou 23, certo? Depende da nomenclatura, ok? Então, o louco, ele é o início dessa jornada da alma, só que é a alma antes de encarnar, antes de estar totalmente vinculada com a existência que ela vai ter,
certo? Então, aonde está essa alma antes de encarnar? Ela está no mundo dos mortos, que é a quinta dimensão, plano emocional da quinta dimensão. A quinta dimensão é subdividida entre o plano emocional e o plano mental. Normalmente, as almas estão no plano emocional da quinta dimensão, tá? Que é o mesmo plano que todos nós, quando deitamos na cama e vamos dormir, nós estamos indo para lá, o mesmo lugar. Só que nós estamos ligados a uma matriz uma energética, que é o corpo vital, o campo áurico, que é a base de sustentabilidade vital do corpo físico, chamado pelos espíritas de perispírito. Então, a alma está ligada ao corpo energético, não ao corpo físico. Porque o corpo físico é o campo energético, o perispírito, que está ligado a este campo, certo? Então, a este corpo, né, melhor dizendo. Então, esta alma, antes de encarnar, ela está lá, entre aspas, generalizadamente, no plano espiritual, como as pessoas dizem, certo? No plano espiritual. Agora, ela então vai receber a oportunidade de vir para uma nova existência. Então você vê o louco. O que o louco está a dizer para nós? Veja que ele tem uma roupa toda colorida, onde na parte interna desta roupa colorida você vê que existe uma coloração avermelhada, certo? Por fora é um estampado todo multicor, mas por dentro, que você vê pelas bases das mangas ali, né, é vermelho. Ele tem umas botas amarelas, ele carrega ali um cajado, né, uma haste de madeira, onde na ponta tem uma bolsa. Numa das mãos ele está segurando uma flor, né, branca. Ele tem um penacho no topo da cabeça, avermelhado, também avermelhado. Ele está à beira de um penhasco ou precipício, onde você vê ao fundo montanhas, né, ou montes com neve, o sol a brilhar no céu. O céu, ele é amarelado, dando mais ênfase a esse brilho de luz, né, a esse céu, e tem um cão que está ali atrás dele. E abaixo, né, daqueles montes, daquelas montanhas geladas, com picos gelados, existem outras montanhas menores, à distância, que também têm picos gelados, e tem todo um caminho, uma questão ali. Então, você vê que este louco, ele está representando a nossa alma, que já carrega dentro dela sonhos e ilusões, que é este estampado da túnica que este está a vestir. São sonhos e ilusões, fantasias, coisas que essa alma já traz consigo de existências anteriores, principalmente das últimas 3 ou 5 existências anteriores, de uma forma sintetizada. Dentro daquela bolsa estão as experiências que essa alma carrega dentro de si, certo? Estas experiências, elas podem ser positivas e negativas. Consoante o que esta alma carrega, poderá haver mais experiências negativas que essa alma tenha que lidar, ou experiências positivas. Se são experiências negativas que essa alma tem que lidar, a próxima existência, ou a futura existência dessa alma, consequentemente, será mais complicada, mais difícil, com mais desafios. Se ela carrega muita coisa positiva dentro desta bolsa, ou mochila, ou saco, como a gente possa querer dizer, né, a vida será mais facilitada, com muito mais crescimento, muito mais sucesso e etc. Tá? A pena, o penacho que está na cabeça, né, ali avermelhado, está representando o elemento ar. Quer dizer que são pensamentos, ideias, conceitos, preconceitos, coisa que a mente desta alma já traz também com ela, certo? E aquele
E aquele coisa verde, né, ao redor da cabeça, ali, né, representa a esperança dessa alma de conquistar os seus sonhos, de realizar os seus sonhos, né, de ter sucesso naquilo que ela deseja. A flor está mostrando que ela é pura, de uma certa forma, né, apesar das experiências que carrega, a alma é pura. E o sol brilhando está mostrando que está diante dela uma nova oportunidade do seu desenvolvimento e do seu crescimento, porque o sol, aqui neste caso, está representando o espírito, o ser, que é algo superior, é algo elevado. Lembrem-se que na mitologia crística, Jesus, o Cristo, ele é representado como o sol, porque atrás da cabeça dele, na maior parte dos desenhos e dos vitrais, mostra uma auréola luminosa como um sol brilhando atrás da cabeça e o fundo amarelo. Certo? Então é o espírito que está em comunhão com esta alma, ou está de acordo com esta alma, para ela vir a uma nova existência. O cão são os instintos dessa própria alma, aquilo que ela carrega dentro dela de instinto, principalmente relacionado também com a sexualidade. Os montes atrás estão falando dos desafios que essa alma vai ter. O gélido, né, no caso, a neve, o frio, representa os desafios, as questões físicas que essa alma vai ter que enfrentar. E o precipício, né, é a tendência dela vir a cair, a sofrer, né, e não a ascender. A tendência da alma é esta. Se a gente for pegar um outro tarô, que é uma sequência desse Rider aqui, que seria... não me lembro agora bem o nome, mas ele é uma sequência desse Rider, você veria que o cãozinho passa a morder para que esta alma, ou este louco, não despenque penhasco abaixo. Tá? E isso seria na sequência desta carta, dentro do mesmo naipe, ou do melhor, a mesma carta, só que mostrando uma sequência dela, certo? Que é o instinto de preservação da vida, preservação da espécie, etc. Tá bem? Então, o louco é a alma antes de começar o seu processo verdadeiramente na nova existência. Na sequência desta alma, então, agora, ela é o mago. Então, o mago está a falar que esta alma, ela começa agora a entrar pelo caminho do processo de pensar, porque no momento em que essa alma ela atingiu esse estágio, esta etapa de ser humanoide, ela recebe como prêmio ou como resultado evolutivo da alma a razão, o raciocínio, o saber utilizar a mente a seu favor. E agora ela também vai poder escolher. Porque até então, essa alma dentro do processo evolutivo, que tem a ver com a natureza, ela passou pelo processo evolutivo no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar ao humanoide, que não deixa de ser um animal, que é um animal racional. Certo? Então agora ela começa o seu processo de desenvolvimento para ela vir a ser humano, quer dizer, ela verdadeiramente assumir o seu papel como um ser espiritual desenvolvido, indo para um outro nível, um outro patamar, que é o anjo. E para ser anjo não precisa morrer, não precisa desencarnar para ser anjo. Tem que ser anjo em vida. Quer dizer, atingir um outro nível de consciência, um outro nível vibracional, certo? Então agora a mente, a alma, ela já está a lidar com determinados fatores que ela vai absorvendo através do cordão umbilical da mãe, ela já vai absorvendo certas impressões daquilo que está a acontecer ao redor dessa mãe.
Apesar de aqui ser o mago e ter uma referência mental, ela também está a receber estas impressões a partir da questão emocional dela. Porque o racional no feto e na criança ainda não está totalmente ativo, certo? O racional eu estou falando. Mas dentro desse processo gestacional, ela está começando a receber as primeiras impressões emocionais relacionado com a nova existência a partir do cordão umbilical ligado à mãe pela placenta e o convívio que a mãe tem com as pessoas, com o pai, com os irmãos, com a família, com os amigos, com a sociedade, etc. Ela está recebendo todas essas impressões. Tá? No momento em que há o nascimento, então, está aí, está cristalizado, existe um ser, existe uma criança, existe uma alma encarnada. Agora ela vai começar a interagir com esses 4 elementos dentro do plano físico material. Elemento água, representado pela taça, o elemento ar, representado pela espada, que tem a ver com os pensamentos, o cajado, que vem a representar os conhecimentos, as informações que ela vai adquirindo, né? E está também relacionado com o desejo, ou melhor, com o instinto, o cajado está relacionado também com o fogo da criatividade, com a vontade dessa criança, né, no seu desenvolvimento. E o pantáculo, que é aquela roda com aquela estrela de 5 pontas, né, pantáculo ou pentáculo, ele representa o elemento terra, que é o contato agora com este corpo físico, desta alma começar a entender este corpo físico, compreender este corpo físico, as sensações físicas que está a ter. Né? Ela tem que passar, porque é uma nova existência, então ela tem que reaprender tudo de novo, o que é respirar, o que é sentir aquela coisinha que está acontecendo dentro do corpinho dela, a fome, o frio, a sede, etc, etc, etc. Tudo isso faz parte deste processo. Né? A luminástica, que é esse santo 8, ou este símbolo em cima da cabeça, está representando que esta alma ainda está muito associada ao mundo dos espíritos ou ao outro lado. Ainda está muito associada a este outro lado. Ela não está totalmente arraigada ao plano material, ao plano mental, ao plano físico. E este bastão que está na mão direita, né, que ela eleva, que o mago está a elevar, é justamente a ligação entre o céu e a terra. A mesa, o altar que está diante, onde estão os 4 elementos ali sobrepostos, representa também o elemento terra e aquilo que ela vai ter que cristalizar neste elemento como alma. E as flores diante dela fazem parte das habilidades, fazem parte das virtudes que essa alma já traz e que ela pode colocar na sua vida, que já está à sua disposição. A túnica vermelha está falando de vontade, né, de querer, né, do desejo em si. A túnica branca está falando dessa pureza que ainda carrega dentro de si, porque não tem preconceitos, né, uma criança com até uma certa idade, como não tem personalidade formada, não tem preconceitos, a princípio, né? E a serpente, na forma de cinto que está mordendo a própria cauda, vai lá nos levar para o Ouroboros, que representa a eternidade. Então, a alma faz parte do ciclo de eternidade do espírito, certo? Do espírito, ok? Então, na medida em que esta alma vai se desenvolvendo, este mago ele vai representando todo o conhecimento que ela vai adquirindo, as experiências que ela vai adquirindo, e ela vai desenvolvendo, então, o seu raciocínio. Através do quê? Através do processo de associação das coisas. É assim que começa todo o processo. E com isto vai desenvolvendo também a sua personalidade, que já tem um embrião de personalidade, que está relacionado com as características do signo que traz consigo, as características do seu ascendente, as características do descendente,
né? E tudo aquilo que carrega dentro do mapa astrológico, ou ainda através do eneagrama, ou ainda através da numerologia, e tudo aquilo que ela traz consigo de informação dentro do seu código de ADN ou DNA, como é dito no Brasil, certo? A genética familiar. Tudo isso faz parte desse processo mental de informações que estão armazenadas no seu subconsciente e no seu inconsciente. Por isso que eu coloquei que o mago, ele tem a ver com a mente, principalmente, o processo do pensar, a razão, certo? Na medida em que esta alma ela vai se desenvolvendo dentro desse processo, chegamos então à sacerdotisa. Ainda no processo da alma mental, a alma ela vai se deparar com o processo de dualidade, de comparação e de associação, como eu falei anteriormente. Então agora ela compara o preto com o branco, o vermelho com o amarelo, ela vai aprendendo, né? O papá ou a mamã ou os irmãozinhos vão dizendo, olha, tá vendo aquele carro? Olha, aquele carro tem uma cor vermelha. Ah, esse carro é azul. E aí começam a ensinar esse pequenote que está em desenvolvimento, né? Então daqui a pouco chega, olha, tá vendo aquele carro? Qual é a cor do carro? Aí o bebezinho balbucia lá alguma coisa, já está conseguindo falar algumas palavrinhas. Ah, é vermelho. Não, não, aquele é azul. Olha, veja bem a diferença. E aí ele vai aprendendo essas associações e vai começando a conviver com a dualidade. Certo? E a sacerdotisa fala justamente inicialmente desta dualidade da mente, né? Tanto que ela está ela está entre duas colunas, uma coluna preta e uma coluna branca, a coluna J e B da maçonaria. Né? Então aqui nós temos a dualidade da mente. Então, em determinado momento, a mente é positiva, pensa as coisas boas, daqui a pouco, num outro momento, está pensando coisas negativas, coisas ruins, em outras palavras, né? Novamente, nós vimos ali aquele pano, né, de fundo, que está representando essas virtudes que a alma traz, né? E também aquela parte da pinha, né? Ou aquele vermelho dentro da flor, representando essa ligação espiritual que ainda tem esta alma, porque ela não está totalmente imersa ainda no plano material. E como essa carta está representando uma mulher, que é a sacerdotisa, então está falando das emoções. Então o bebezinho já começa agora a sentir medo, se sentir inseguro, já começa a desenvolver uma birra, já fica irritado, quer bater, quer morder, né? Já não concorda com isso, já não concorda com aquilo, não quer comer, né? Se sente agitado à noite, coisas que ele vai começando a ter que lidar com as suas emoções, e o pai e a mãe também têm que aprender a lidar com as emoções do bebezinho e as reações que estas emoções vão trazer. Então aquele bebezinho que antes era mais quietinho, era mais amorzinho, era mais queridinho, agora já começa a demonstrar algumas características da sua personalidade que está em desenvolvimento e o ego que já começa a se manifestar através da personalidade e vai ali adulterando, entre outras palavras, essa questão amorosa do bebezinho que antes não era birrento, não era briguento, não era isto, não era aquilo, certo? Eis a sacerdotisa, tá? Chegamos então na carta da imperatriz. Agora a alma, ela já está maiorzinha, ela já sabe dizer sim, ela já sabe dizer não. Então ela já começa a demonstrar os desejos que ela tem. Ela quer comer uma coisa e ela diz, eu quero é aquilo. Aí o papai e a mamãe diz, não, não é a hora de comer rebuçado, né? Bala, como se diz no Brasil. Não é hora de consumir um doce, não é hora, agora é a hora de comer comida. Ah, não, mas eu quero. Aí a criança está lá olhando um desenho animado, né, ou uma animação na televisão, ou no computador, né, no tablet, e a mamãe diz, olha, está na hora do banho, e ela começa a birrar, ela começa a brigar, ela começa a discutir, porque ela não quer, ela quer continuar vendo o joguinho, ela quer continuar vendo o desenho, ela quer continuar vendo o programinha que ela gosta.
Então ela já vai demonstrando essa questão daquilo que ela quer e daquilo que ela não quer. E instala-se então ali já os primeiros conflitos, né? Ou a continuidade desses primeiros conflitos entre os pais e a criança que está em desenvolvimento. Ela já de uma certa forma tem um controle dos seus instintos, né? No sentido de aprender a não fazer xixi na cama, a não fazer caquinha na cama, a saber ir e pedir para ir à casa de banho, né? Ou então ela já vai sozinha. Isso faz parte desse processo que tem a ver com a imperatriz, que é o domínio do corpo físico, o controle do corpo físico e também das coisas materiais ao seu redor. Então essa alma agora, né, dentro deste corpinho, ou melhor, dentro não, ligada a este corpinho, ela começa a aprender, junto com este corpinho, a lidar com as coisas materiais, os objetos, pegar, construir, montar, etc. Né? E depois vem o processo de escrita, ela já sabe caminhar, que é o domínio do corpo físico, também como foi dito, que já começou lá atrás, no momento em que ela teve vontade de ficar de pé, que ela teve vontade de aprender a andar, né, a gatinhar primeiro e depois a andar. Tudo isso faz parte do arcano número 3, né? E o arcano número 3, que é a imperatriz que você está vendo, e o processo também lá da sacerdotisa, que você também viu. Ainda dentro desse processo da sacerdotisa, muitas vezes a criança já, né, mais cedo do que era previsto, ela já vai para uma escolinha, onde ela já começa a aprender algumas letras, algumas coisas, né? Mas isso também já faz parte do domínio, né, da mão, para ela já começar a se preparar para a vida escolar que ela vai dar início. E aí entra a questão do imperador. Então, o imperador é o momento da vida escolar desta alma, agora nesta nova existência. Ela agora tem que aprender a lidar com os outros coleguinhas, com as regras da escola, com as regras do infantário, com as regras dos professores, dos orientadores, dos educadores. Ela agora tem que aprender a dominar determinadas coisas que vão ser importantes para o seu desenvolvimento intelectual. Ela já começa a aprender mais musiquinhas, ela já começa a aprender as letrinhas, ela já começa a escrever números, não é? Tudo isso faz parte desse processo. E agora ela entra então para a vida escolar, que de uma certa forma, aqui eu coloquei o imperador, a alma e o trabalho. Então ela como estudante, ela está trabalhando, é trabalhar. Né? Ela tem que agora focar no aprendizado que ela está a ter dentro da escola, e ela tem que mostrar que está a aprender realmente aquilo que está sendo orientado para ela pelos professores. E ela vai começar agora a trazer esses conhecimentos da rua, do convívio com os amigos, do convívio dos coleguinhas, do convívio dos professores, do convívio escolar para dentro de casa. E agora ela vai começar a interagir com esses dois mundos diferentes, né? O mundo exterior, dos coleguinhas da escola, e o mundo interior, que é dentro do seio familiar, nesse sentido, né? Eu estou a falar. Então ela vai começar a comungar com esses mundos diferentes, com esses trabalhos diferentes, com essas situações e atividades diferentes, tudo que faz parte do seu crescimento, tá? Até ela... e também dentro desse processo, né, com certeza, já está inserido também toda uma questão religiosa que faz parte lá do hierofante. Mas aqui já entra também isso, porque ela já começa a ter um contato, se os seus pais têm uma atividade espiritual, se eles vão à igreja, se eles falam da igreja, ou se na escolinha ela ouve falar sobre Jesus. Então ela já tem um contato também com aquela questão do Natal, né, que fala sobre Jesus, a manjedoura, a arvorezinha, os bichinhos, etc. Né? E depois também com a cruz, né?
dependendo da família, está lá aquela imagem da cruz, daquele homem crucificado, né, ali naquela posição de sofrimento. Ela pode perguntar sobre aquilo ou não, mas está lá, ela está vendo. Se ela está vendo, está entrando como uma informação, né, indireta ou diretamente para o seu subconsciente e o seu inconsciente. Né? Na medida em que vai crescendo, né, vai chegando na idade da adolescência, da pré-adolescência, desculpe, e depois indo para a adolescência, ela poderá dar continuidade no seu desenvolvimento de conhecimentos dentro da escola e também, se for o caso da família ser, né, católica mesmo, aquela questão de querer seguir os preceitos, ela também vai fazendo os cursinhos dentro da igreja, né, ou da paróquia, onde ela vai se desenvolvendo ali. Tá? Até chegar então aqui. E outra coisa, que ainda no imperador, essa alma, ela vai, dentro desse trabalho, ela tem que aprender a ser prática, então também entra a questão dos desportos, né, da atividade desportiva ou esportiva, como se diz no Brasil, né, dela desenvolver alguma aptidão, alguma capacidade, também faz parte do imperador, e a ordem e organização da vida dela, tanto a nível de casa como a nível da escola, até chegar então aqui ao Hierofante. Aqui nós vamos ter a alma e a religião. Né? Não quer dizer que só aqui é que, como eu disse antes, né, que a alma, agora nessa existência, tem contato com a religião. Não, ela já tem contato com a religião desde que ela é batizada. Né? O batismo já é o primeiro contato com esta religião, vamos dizer assim, dos pais. Tá? Mesmo que eles não sejam verdadeiramente católicos, fervorosos e ativos, mas como batizaram, então, né, já é o primeiro contato com a religião. Só que, dentro desse processo do Hierofante, a alma, né, agora nessa nova existência, ela aprendeu a comunicar-se, a falar as palavrinhas, a escrever e etc., os números, etc. Começou um convívio mais alargado, antes era praticamente só familiar, com alguns amigos da família, né? Mas agora ela também tem os amiguinhos da escola, tem os professores, etc. Né? A partir da puberdade, aí é que está, a partir da puberdade, que é a ativação mesmo inicial dos desejos sexuais ou dos órgãos genitais, né, no caso do menino e da menina, a partir dali já vão começar a aparecer as diferenças, né? Novamente a questão da dualidade, olha só, que o Hierofante está entre duas colunas, então já vai começar a haver uma diferenciação do menininho para a menininha. Né? Ela já começa a desenvolver determinadas saliências no seu corpo que o menino não demonstra ser igual. Então já começa a demonstrar fisicamente uma diferença e já começa a ser notada essa diferença. Então muitas vezes ali na puberdade, e até mesmo antes, mas principalmente na puberdade, já começam a ver os primeiros namoriscos, né? Os primeiros galanteios, os primeiros piscar de olhos, aquelas olhadinhas e aqueles interesses, etc. Né? É ali, a princípio, mas pode ser antes, não quer dizer nada. E também é ali que começa toda uma questão se essa criança, ela, a partir da interferência dos seus pais e do interesse dos seus pais, ela seguir, né, a religião, né, manter-se ligada, associado à religião, participando dos cultos, participando dos cursos e etc., ou não. Que aí ela vai começar a colocar que ela tem outras intenções e outros interesses, que a religião para ela não é importante, a igreja não é importante, ir à missa não é importante, etc. E começa a haver ali quase que uma rebeldia dessa criança, desse jovem, né, de querer seguir o seu próprio caminho. E também aqui no Hierofante começa a haver aqueles convívios, né, onde o menino já vai participar
de uma festinha na escola, de uma festinha na casa de um amigo, né? Hoje em dia nem tanto devido a toda essa situação que estamos a viver, mas ali já começam as questões, né? Se não é comunicação presencial, é a internet, né? Então, fortifica-se mais essa questão da comunicação entre jovens através da internet e começam a vir aqui as descobertas mais profundas desta questão da diferença entre o menino e a menina e o que um menino e uma menina podem vir a fazer, né? Dentro de um namoro, dentro de um relacionamento amoroso, afetivo, né? E agora esse hierofante, esta alma dentro de hierofante, começa a ir ao encontro desse desejo, desse instinto sexual, né? Para um futuro relacionamento. Ao mesmo tempo que este hierofante representa também sabedoria e conhecimento, que esta alma agora adolescente vai desenvolvendo até chegar no pré-adulto e chegando na idade adulta, onde tem que ter um trabalho, tem que ter um ofício. Então, o hierofante, ele também está associado ao ofício, porque o Papa, aqui representado, né, ele tem um ofício sagrado, né? Ele oficia no altar da igreja, lá no púlpito, é um ofício. Então, agora, esta alma, ela também tem que aprender um ofício, né? Um trabalho informal ou um trabalho formal, e também alguma coisa ou no mundo digital, como está sendo hoje muito mais reforçado, ou então simplesmente no mundo presencial, né? Basicamente presencial, com uma atividade profissional, etc. Então, o hierofante ele tem a ver com esse começo da vida adulta, que esta alma agora associada a este corpo físico, esta alma encarnada, ela nesta existência tem que voltar de novo a desenvolver todo este processo, tá bem? Então, esse foi o primeiro vídeo desta série, né, falando dos arcanos maiores relacionados com o desenvolvimento da alma. Gostaria que você deixasse algum comentário aqui para mim do que você achou de interessante dentro desse vídeo e que nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade do arcano 6 em diante, né? Aí eu vou até o arcano 10, porque hoje eu fui do arcano 0 até o arcano 5. Eu vou até o arcano 10 ou o arcano 11, certo? Então era isso que eu queria transmitir para você hoje, neste primeiro vídeo desta série, Tarô e a jornada da alma, que é a alma agora na sua nova existência. Depois eu vou falar sobre esta sensibilidade energética, ok? Vou falar sobre isto também no próximo vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.